que é honra nas artes marciais? Eu recentemente recebi um vídeo aqui, né, falando sobre a atitude de um lutador de jiu-jitsu diante de uma falha do outro adversário. E eu comentei em algum grupo, né, falando sobre a questão da honra, e foi questionado, né, por algumas pessoas, né, falando que não, faz parte da regra. Já estou deixando aqui o vídeo rolando, né, para que vocês vejam. E ficou uma dúvida, né? Pelo menos eu vejo na diferença de algumas gerações do que é honra e do que é, de repente, uma ética esportiva. Então, de fato, né, o que é honra? A gente, aqui nas artes marciais, né, todo lutador, né, ele aprende, né, da questão sobre a honra, muito voltado do que era a honra dos samurais, né, o que falava no Bushido, né, no código de honra do samurai. Só que o Bushido, né, ele é ultrapassado. O Bushido é de alguns séculos atrás, né, então tem muita coisa lá que não faz sentido para nós hoje, mas ficou alguma coisa referente à honra. Então a gente tem como honra, por exemplo, né, que nós estamos acostumados aqui, é o cara que cumpre as obrigações dele, é o cara que paga suas dívidas em dia, né, é o cara que faz tudo certinho. Essa é a honra que nós conhecemos. Só que a honra, ela é uma coisa muito mais além. Pelo menos aqui cerca, né, as artes marciais, talvez não de uma forma sistematizada, né, porque para sistematizar alguma coisa alguém tem que vir com uma ideia e implantando devagar, e nas artes marciais praticamente não tem lugar nenhum, né, mas o que a gente acompanha na literatura antiga, que a honra tinha a ver com um sentimento elevado, de você ser uma pessoa melhor, de você ser um ser que está acima das questões, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei do jiu-jitsu, né, que o lutador fez isso, ele não estava errado, né? Ele estava dentro da regra, a regra permite isso, né? Então, dentro de uma ética esportiva, ele foi muito bem, ele atuou dentro da ética esportiva porque está dentro da regra, ele cumpriu a regra. Talvez não dentro de uma ética moral, né? Que aí o debate, né, moral e ética, né? Mas para alguns pode até estar dentro da ética moral, né? Mas para a maioria isso não está dentro de uma ética também moral. Isso é legal, mas não é moral. Mas eu quero dar um outro exemplo. Eu quero dar esse exemplo aqui desse corredor. Eu quero que vocês vejam. Então, nesse caso, quando nós falamos de honra, a honra está acima da regra da comunidade, do que as outras pessoas enxergam, do que as outras pessoas veem. A honra tem mais a ver com você, de você ter um sentimento elevado, de você ser uma pessoa melhor. Na entrevista, né, desse corredor, ele falou uma coisa que foi bem interessante. Seria uma vitória, né, ganhar dessa forma, né? Se os números, né, aí sou eu quem digo, né, não ele, né, mas aí sou eu que estou dizendo, se os números daquela maratona mostravam que para ele a outra pessoa que estava à frente era melhor do que ele nos números, no tempo, né, ele correu a mais e ele foi superado no tempo, né, seria justo ele ganhar fora do tempo, né, porque o rapaz errou, né, por ele, né, não para os outros, né, não pela regra, ele por ele, né, ele trouxe o rapaz de volta, colocou ele no caminho, ele entendeu como ser uma pessoa melhor, que a vitória era dele, ele era o verdadeiro campeão, né, e ele ia tentar novamente numa outra corrida ter os números melhores para ele ser o campeão, né? Então ele é o campeão para ele mesmo, ele não é o campeão para as outras pessoas. Então, quando tem debates como esse, né, sobre honra, sobre ser uma pessoa elevada, então vai ficar essa dúvida, talvez uma geração mais antiga, uma geração mais nova. Para alguns, a ética esportiva pode entender, como nesse exemplo do jiu-jitsu, ele falar que não tem nada a ver com honra, porque ele seguiu as regras. Mas os mais antigos, que mesmo não tendo um ensinamento sistematizado de honra, mas que percebem, né, pela experiência que a honra é um sentimento elevado, nunca vai concordar com essa atitude. A atitude, ela é mais interna do que externa.